Ontem falamos um pouco sobre a função biológica da comunicação, que é a coordenação de ações para um determinado objetivo, né? Biologicamente, o Homo sapiens sapiens, como os animais, precisam colaborar, cooperar para caçar, para se proteger, e a comunicação tem essa função primordial. Mas usando isso para as relações de hoje em dia, nós, de alguma forma, nesse mundo cada vez mais egóico, separados, é como se eu tivesse uma bolha amarela e a outra pessoa, minha esposa ou a outra pessoa que estou me relacionando, que seja na amizade também, tem a bolha verde. E é como se eu tivesse um momento, uma competição ali, querendo provar que a minha bolha amarela é melhor que o verde. E o verde querendo provar que o verde é melhor que o amarelo. Então, biologicamente, a gente acaba saindo da função primordial, porque a gente passa de ter um objetivo. Um exemplo, talvez, da nossa discussão da relação, seria ter um objetivo é o bem-estar do relacionamento, o bem-estar dos filhos, o bem-estar da saúde financeira, e a gente fica numa briga ali egóica em provar em quem é o certo e quem é o errado. É como se fosse uma competição. E isso vem culturalmente do patriarcal, né? Isso não faz parte da nossa biologia, porque nossa biologia é a cooperação, a colaboração, porque se não fosse, nós somos seres gregários, precisamos viver em bando, né? Se não fosse isso, não estaríamos vivos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque nós temos essa capacidade. Mas de alguma forma a gente vem desconstruindo através das culturas, principalmente da nossa cultura matriz patriarcal, essa cultura do cada vez mais do capitalismo, cada vez mais as pessoas pensando em si, enfim. E de alguma forma a gente fica brigando, né? Como eu já falei, cada um tem que ter a sua bolha amarela é melhor que o verde melhor que o amarelo, esse sentido. É como se numa briga que isso não faz sentido, é como se um fosse o olho esquerdo, o outro fosse o olho direito, que vem coisas diferentes. Mas nem os nossos olhos funcionam assim, porque a gente tem um comando central aqui que pega e une as duas visões diferentes, né? Para dar profundidade, para dar clareza, para dar uma visão terceira dimensão. É preciso ter as diferenças para que a gente possa enxergar mais longe. Se as nossas visões esquerda e direita não se unissem, a gente só teria uma enxaqueca. É a mesma coisa em relação à orquestra. A gente fica querendo que não tenha diferença, não aceitando as diferenças, mas é das diferenças que vem a beleza. É como se eu tocasse o violino e aí fico lá falando pro cara do saxofone, ó, você toca errado, você tem que tocar igual eu, igual o violino. E fala pro cara do piano, ó, você do piano toca errado, você tem que tocar igual eu do violino. Mas se todo mundo tocasse igual o saxofone e querer tocar o violino, o cara do piano querer tocar igual o violino, não teríamos uma sinfonia, teremos uma cacofonia. Então a sinfonia vem a ser da beleza de preservar as individualidades de cada ser. E aí forma o resultado final, que é o terceiro sistema, que é uma família. Né? Culturalmente a gente vem dessa cultura onde que eu sou a maçã pela metade que tem que encontrar uma outra maçã para me completar. Olha só, inconscientemente já estamos pressupondo que somos incompletos. Mas eu vejo diferente, talvez nesse olhar eu sou a maçã inteira que talvez queira encontrar uma outra maçã inteira para juntos compartilharmos os momentos felizes durante a nossa jornada da vida, formando um terceiro sistema, que é a família. Onde que a família é o resultado de duas maçãs inteiras. E é uma escolha delas estarem juntos. E isso eu falo por aprendizado próprio. Eu e a Andrea, nós de alguma forma estamos aprendendo diariamente, é como se a gente estivesse brigando já há muito tempo e continuamos tendo conflitos, mas cada vez mais com essa consciência e trazendo esse aprendizado em saber respeitar as diferenças. E muitas vezes eu até acredito que eu sei respeitar as diferenças, mas quando eu vejo uma pessoa que não respeita, eu passo mal, eu fico bravo, eu fico intolerante, então de alguma forma eu talvez esteja nessa mesma vibração. E talvez possa apreciar agora em que a beleza e a evolução está nas diferenças. Você pode ver que a maioria dos relacionamentos são perfis totalmente diferentes, como se fosse a água do vinho, porque de alguma forma é nas diferenças que a gente tem a oportunidade de aprender para se evoluir pela vida. E compreendendo
em que a perfeição está na imperfeição, compreendendo o valor da apreciação das diferenças, em que ela tem que existir, porque senão tudo fica estático, né? Nós temos que refletir sobre o significado cultural que nós temos da mudança, porque de alguma forma mudar tem um significado de inexistência, tem um significado, se eu tenho que mudar, tem um significado de não merecimento, tem um significado de desvalidação, de desvalorização de quem eu sou, do que eu aprendi. Em relação à honra, às questões familiares, tudo isso entra em xeque. Isso são significados culturais. Se a gente olhar para esse lado biológico, voltar para essa consciência biológica da função da comunicação e perceber que toda comunicação tem que ter um objetivo, e esse objetivo não vem a ser tirar as diferenças, né? Não é o amarelo que tem que ser o verde, nem o verde tem que ser o amarelo, em que todos têm o mesmo valor. Em relação, um exemplo, vamos falar que eu sou amarelo, eu chamo o verde para conversar, for verde, em relação a determinado objetivo, um exemplo, o verde é a Andréia, minha esposa. Andréia, em relação ao bem-estar do nosso relacionamento, o que você, sendo verde, pode fazer em relação a esse objetivo e o que eu, sendo amarelo, posso fazer em relação a esse objetivo. Da mesma forma, em relação ao bem-estar dos filhos. Então, em relação ao objetivo, não vem a ser, ninguém precisa mudar. Nós precisamos reorganizar os nossos processos, os nossos comportamentos, para que tenhamos mais eficiência nesse objetivo que é em comum entre todas as partes, né? Em que esse objetivo e esses comportamentos têm que ser consensual, ou seja, cada um tem que se sentir sendo a sua própria cor, porque senão não faz sentido, é um movimento totalmente diferente. Tudo bem? E nos próximos vídeos a gente pode ir abordando cada vez mais os outros passos de como fazer isso de forma mais efetiva.